Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta ainda com o Salmo de número 9. Ontem nós comentamos uma boa parte aqui deste Salmo, fazendo uso aqui do material disponibilizado. Estamos utilizando o comentário do Charles Spurgeon, a editora aqui. Deixa eu só... Publicações Pão Diário. Eu tenho essa versão em um único volume. A CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, disponibiliza essa obra em 3 volumes, tá? A obra traduzida completamente, ela foi disponibilizada em 3 volumes. Quem tem interesse, é um material devocional que pode acompanhar o cristão ao longo da sua vida. Junto com a Bíblia, o material disponibilizado pelo Spurgeon é algo excelente, rico em citações, algum conhecimento da história da igreja, uma pesquisa rápida na internet também possibilita uma contextualização mais interessante para quem tem interesse, para quem se interessa nos detalhes, para quem se interessa nos detalhes. Nós chegamos num comentário aqui que eu achei bastante interessante, é um comentário sobre oração inserido pelo Spurgeon, no comentário sobre o verso 12, quando fala que Deus não se esquece do clamor dos aflitos. A oração é um porto para o náufrago. A oração é uma âncora para aqueles que estão afundando nas ondas. A oração é um cajado para os membros que cambaleiam. A oração é uma mina de joias para o pobre, um medicamento para as doenças e um guardião para a saúde. A oração imediatamente garante a permanência de nossas bênçãos e dissipa as nuvens de nossas calamidades. Ó bendita oração, conquistador infatigável das angústias humanas, o firme fundamento da felicidade humana, a fonte de alegria eterna, a mãe da filosofia. O homem que verdadeiramente pode orar, ainda que definhando em extrema miséria, é mais rico que todos ao seu redor, enquanto que o miserável que nunca dobrou os joelhos, ainda que se assente orgulhosamente como monarca de todas as nações, é dentre todos os homens o mais necessitado. Veja que linda explanação, que bela explanação desse homem, que era o bispo da corte, né? Nós estamos falando do Império Bizantino. O ministério dele o levou à cidade de Constantinopla, que fica na Turquia, na Turquia atual, né? Sempre existiu aquela região. Agora, como nação, como país, aí nós temos a Turquia. Quem tem a possibilidade de viajar, de conhecer o mundo, lá está a chamada, que foi uma catedral, depois foi mesquita e agora eu acho que é só um museu. Não sei não sei como fica a chamada Santa Sofia lá, que é uma construção belíssima, né? Uma construção belíssima. Crisóstomo é de tempos passados, ele é do século IV, vai até o início do século V, até o início do século V. Você imagina essa pregação aqui proferida diante do alto clero, diante da nobreza, né, diante da realeza. Ele não tinha, um dos apelidos dele é o Boca de Ouro, o Boca de Ouro. Ele era muito popular, o povo gostava muito dele, tá? Mas a nobreza passou a odiá-lo e também o clero passou a odiá-lo, porque o momento já era um momento de decadência espiritual, de decadência moral. Então, esses homens são apresentados na história da igreja como gigantes. Por que como gigantes? Porque eram momentos da história em que a igreja, principalmente os oficiais, os ministros religiosos, moralmente falando, eram incrivelmente rasteiros, porque eram sustentados pelo dinheiro público. Então, uma vida de bajulação ao poder era mais interessante para eles do que o serviço ao povo, aos cristãos daquela época. E Crisóstomo ressalta a relevância, a importância da oração.
nesse ponto, ilustrando a palavra de Deus, quando afirma que Deus não se esquece do clamor dos aflitos. Davi segue dizendo: compadece-te de mim, Senhor, para que eu proclame os teus louvores. A vida tem um propósito. E o propósito da nossa vida é o louvor da glória de Deus. Nós clamamos a Deus porque o que nos move a clamarmos a Deus é a nossa fé, diante das necessidades e das aflições. O livramento do mal, o livramento das aflições, o livramento da enfermidade, são para o louvor da glória do Deus Todo-Poderoso. Essa é a prioridade das nossas vidas. Compreendemos que não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Deus, pertencemos ao Pai, e a nossa vida deve ser instrumento de louvor da sua eterna glória. Não podemos ignorar o objetivo de Davi ao desejar misericórdia, a glória de Deus. O verso 16 aqui, ele nos conduz a uma reflexão também que é fundamental. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os rendimentos, os frutos do pecado, os rendimentos e os frutos, as negociações que o pecado negocia ou oferece com o pecador são vida, prazer e lucro. O mundo, o maligno, o pecado sempre propõe a pessoa que a eles quer se entregar uma vida intensa, uma vida de intenso prazer, uma vida de lucro exorbitante. Mas na verdade, a única coisa que o pecado é capaz de entregar, ou seja, os rendimentos do pecado, os rendimentos que o pecado fornece são a morte, o tormento e a destruição. Aquele que compreender a falsidade e o dolo do pecado deve comparar suas promessas com o seu pagamento. Esse é o Robert Soule. Está aí uma advertência. As ofertas são grandes, né? A propaganda. Não, aqui você terá tudo aqui, mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a ruína. O salário do pecado é a destruição. Ah, mas tem pecadores famosos, bilionários, amados. O salmista fala em tempos que nos conduzem a uma finalidade. No juízo não vai passar. Se você acha que o que importa é esta vida, e se diz cristão, você está entre aqueles que a Bíblia condena como um infeliz. E porque se a nossa esperança não vai além desta vida, somos os mais infelizes dos homens. Porque vivemos como que escravos do pecado, da morte e da condenação. A nossa esperança em Cristo Jesus deve nos conduzir para além desta vida, para além deste mundo, para além das dificuldades e para além das falsas promessas e ilusões. Os perversos serão lançados no inferno. Os perversos serão lançados no inferno. Comentamos algo sobre isso aqui. Davi está louvando a Deus por tudo. A Bíblia fala: em tudo dai graças. E está falando da santidade de Deus, da justiça de Deus, da fidelidade de Deus. Deus é justo juiz. Deus é eterno, santo e justo. E é juiz também. O perverso será condenado. E Davi louva e glorifica a Deus por isso, porque a justiça de Deus se revelará a justiça absoluta. Tá bom? Não precisa ficar preocupado. Nós não devemos ter em mente, mesmo sofrendo injustiças, nós devemos ter em mente que o Senhor Deus fará justiça para toda a terra, para toda a humanidade. Nenhum pecado ficará sem a, a devida responsabilização. E a condenação do inferno, ela é certa para aqueles que querem viver de forma contrária
forçando aí a palavra de Deus. Os ímpios, no momento da morte, devem vivenciar a fúria e indignação de Deus. Ele fala aqui ali sobre uma pedra angular da Etiópia que tem duas arestas. Com uma delas aproxima o ferro de si, com a outra expele o ferro que nela está. Da mesma forma, Deus tem duas mãos, uma de misericórdia e justiça. Com a primeira aproximará os piedosos do céu, com a segunda ele entregará o pecador ao inferno. E quão terrível é este lugar! É chamado de Lago de Fogo, um lago para representar os muitos tormentos do inferno, um lago de fogo para mostrar o furor destes tormentos. E o fogo é um dos elementos mais torturantes. Junto com os ímpios, todas as nações que se esquecem de Deus sofrerão a mesma condenação. O esquecimento parece ser um pecado pequeno, mas ao homem que vive e morre neste pecado é trazida a vida eterna. Por isso que o autor fala aqui da gratidão, da gratidão. Quando ousamos agradecer a Deus pela sua justiça, pela sua bondade, pelos seus feitos maravilhosos na nossa vida e também na história de outras pessoas, na vida de outras pessoas, nós somos conduzidos a navegar nas nossas memórias e percebemos que Deus sempre esteve presente em inúmeras, em diversas ocasiões nas nossas vidas. Tá? A pessoa que disponibiliza esse sentimento de gratidão em relação a Deus, grato sou, Senhor, pela minha vida. Eu te sou grato, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que eu tenho vivido, porque assim tenho vivido e experimentado o teu amor, a tua graça, experimentado a tua misericórdia. Eu tenho a plena convicção de que o Senhor tem cuidado de mim. E a memória trará às nossas mentes os eventos em que Deus mostrou a sua misericórdia, a sua fidelidade nas nossas vidas, no nosso viver. Quando nos apegamos à reclamação, ao murmúrio, nos concentramos apenas nas dificuldades, esquecemos de agradecer a Deus. Então, seremos capazes de agradecer até pelos feitos futuros de Deus na nossa vida. Aí vem a fé que move a esperança, a fé e a esperança fortalecem o nosso amor a Deus e permanecemos diante de Deus em oração com espírito de gratidão, clamando na certeza de que a melhor resposta, a melhor solução para a nossa vida está nas mãos de Deus e ele se encarrega de fazer com que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Tá? Lembrar do Senhor é manancial de virtude, esquecer-se dele é uma fonte de vícios. A esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. É o que a Bíblia garante. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Podemos considerar que o salmista, alguns imaginariam que ele está pedindo a destruição. Ele não está pedindo a destruição dos inimigos. Ele não está amaldiçoando ninguém. Porque as pessoas que se colocam debaixo da maldição. Não, estas são as palavras de alguém que está desejando que seus inimigos que sejam prejudicados. Essas não são as palavras de alguém que está desejando que seus inimigos sejam prejudicados, mas palavras de um profeta, de alguém que está prevendo na linguagem das Escrituras o mal que deve cair sobre eles por causa do seu pecado. Agostinho, chamado santo também, que foi bispo lá no norte da África, na África chamada África Romana, né? A parte da África que pertencia ao Império Romano. Surgiu há muito tempo atrás esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, né? Esse tipo de obstáculo para a interpretação. Algumas pessoas pegaram alguns salmos e batizaram aqueles salmos de salmos imprecatórios. Via de regras, esses supostos eruditos, eles não reconhecem a profecia. A palavra, o palavrão,
da teologia, eles são antissobrenaturalistas. O que é isso? Eles não acreditam em anjo, não acreditam em espírito, dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam nas escrituras. A leitura que eles fazem das escrituras sagradas não é como escritura sagrada. A leitura que eles fazem é no contexto literário, como uma literatura religiosa, como se fosse um romance religioso, como uma aventura religiosa desse tipo, tá bom? Só que esses homens ocupam posições muito importantes nas estruturas das universidades, têm contatos com editoras, são pessoas vinculadas ao poder intelectual. Você pode achar que o intelectual não vale nada, mas vale sim. A intelectualidade relacionada ao domínio econômico, ela produz a mentira sofisticada. A mentira sofisticada é aquela heresia suavizada, né? É aquela... a pessoa não nega, mas também não confirma. Não, mas pode ser que tenha sido. E eles criaram obstáculos a alguns salmos, e não, isso não pode ser, isso não é compatível com o Deus de amor. Eles sempre vão procurar alguma justificativa para as suas equivocadas interpretações. Alguns até caem quando estão. Você vê isso em livros, você vê em textos, você vê em algumas pregações, que a pessoa cita, por exemplo, pega o livro de Salmos, cita os 3 primeiros versículos, aí pula 5 versículos, e aí depois continua, como se tiver, não, isso aqui não fica bem, eu não quero falar sobre isso. Não quer falar sobre a palavra de Deus? Então pega o gibi da Mônica lá e lê a história do gibi da Mônica. A palavra de Deus, a revelação profética, a manifestação do Espírito Santo através da vida desses homens, é isso aí. É a vida, é a realidade. Tá bom? Não dá para ficar floreando. É a realidade. Foi a realidade, era o contexto social, econômico, político na vida de Davi naquele momento, era. A nossa realidade não está tão suavizada em relação a alguns milhares de anos, tá? 2.000 e poucos anos, aí, não chega a 3.000 anos. A nossa realidade não é tão suavizada. Violência, criminalidade, corrupção, abusos de toda forma, abuso do poder econômico, abuso do poder eclesiástico, abuso do poder político, toda sorte de abuso e violência, porque quem está no poder não quer perdê-lo. Tá bom? Saul, quando ficou sabendo que Deus o havia rejeitado como rei, que ele não faria sucessor, ele não se humilhou. Muito pelo contrário, ele passou a lutar contra Deus. Ele falou: Deus escolheu outro, eu vou matar o outro. Ele se rebelou contra Deus. É assim o mundo, é assim o mundano. E o que a Bíblia declara é que o mortal não vai prevalecer. O humano não vai prevalecer. Davi teve o privilégio de ter a sua vida pautada, comprometida com o plano e o propósito de Deus. Então, todos os maus intentos de Saul foram frustrados. Quem acabou morrendo foi Saul, que de qualquer forma ele morreria mesmo, não viveria para sempre. Então, esses textos aqui revelam o sentimento, a convicção de que somente Deus pode fazer justiça em termos absolutos. Não estamos negando a necessidade de um poder judiciário, das instituições, não é nada disso. Nós estamos dizendo que o ser humano, dada a sua natureza, dadas as suas limitações, ainda que bem intencionados, ainda que bem organizados, ainda que organizados em tribunais e por aí afora, temos limites. Há muita injustiça no mundo e às vezes temos a impressão de que não conseguimos vencer esse movimento de injustiça, de absurdos. Mas o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele pode dizer: Senhor, levanta-te e julga, para que o mortal nunca prevaleça. Saibam as nações que não passam de mortais. Esse é o texto aqui que eu queria finalizar.
usando aqui a oração do João Crisóstomo, que fala sobre a relevância, sobre a importância, sobre o fundamento da oração na vida do cristão. Nós falamos da oração e não nos preocupamos necessariamente com o método, se bem que estamos falando sobre o método de oração como proposto aí por pessoas que se dedicaram ao ensino sobre a oração. A oração pode ser silenciosa, a oração pode ser falada, a oração pode ser em língua conhecida, a oração pode ser em língua estranha. Eu não me preocupo muito em relação a esses detalhes. Mas a oração deve envolver a totalidade do ser, do indivíduo. Não devemos ocultar absolutamente nada diante de Deus, porque Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. E, invariavelmente, o que lança o homem no caminho do pecado, no caminho da corrupção, no caminho da depravação, no caminho da apostasia, como religiosos, essa palavra, né, você será acusado de apóstata, que é uma palavra feia, de uma pronúncia complicada para nós brasileiros, apostasia. Aquele que vivia na graça, no amor de Deus, passa a rejeitar aquele amor, aquela graça, vivendo de forma contrária, a ponto de negar toda a verdade de tudo que é santo, de tudo que é sagrado. A apostasia é uma característica dos tempos futuros, do tempo final. Uma apostasia maquiada de espiritualidade, uma religiosidade mundana, uma religiosidade egoísta, uma religiosidade, uma espiritualidade que exaltam o eu, o ego, o indivíduo e não Deus. Saibam as nações que não passam de mortais. Nós lemos sobre isso, mas é importante realçar. Seria possível alguém pensar que os homens não se tornariam tão fúteis a ponto de negarem-se a ser apenas homens? Ou seja, parece ridículo, parece absurdo, mas de tempos em tempos isso ocorre, isso volta. O mundo antigo, destruído pelo dilúvio, estava tendo esse problema. E de tempos em tempos isso ocorre. Nos dias de João Crisóstomo também, os imperadores, o, o rei, os nobres, né, se vestiam, se fantasiavam com roupas fio de ouro, a ouro, brilho, uma coisa assim ridícula, coisa bizarra, que de tempos em tempos isso volta. E nós estamos também, infelizmente, vivendo momentos como esse, em que as pessoas estão se exaltando no que diz respeito à sua humanidade. Algumas pessoas, e não são poucas, ainda de forma caricata e ridícula, se atrevem a insinuar que são mais do que meros mortais. Graças a Deus, em breve, serão recolhidos e prestarão contas ao Todo-Poderoso no dia do juízo. Mas o fato é que esses homens existem, essas mulheres existem, e isso é profundamente constrangedor. Isso é terrivelmente humilhante para o próprio ser humano, quando ele, quando ele se permite sair de si mesmo, acreditar que ele é mais do que ele de fato o é, um mero mortal. Mas aparentemente esta é uma lição que apenas um mestre divino pode ensinar a alguns espíritos orgulhosos. As coroas, as coroas se vão e aqueles que as usam não passam de homens. Diplomas de elevado aprendizado não tornam seus donos nada além de homens. Valor e conquista não podem ultrapassar o nível fúnebre daqueles que não passam de homens. E toda a riqueza de Creso, e toda a sabedoria de Salomão, o poder de Alexandre, a eloquência de Demóstenes, se adicionados um ao outro, o seu possuidor, ainda assim, não passaria de um homem. Lembremos-nos sempre disso, a não ser que, como aqueles que o texto apresenta, sejamos entregues ao medo. Nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos servos. Nós somos servos de Deus.
A nossa vida deve, porque ela pode se tornar um instrumento de louvor da glória do Todo-Poderoso Deus, não da nossa, não da nossa, tá? Louvor, vivemos para o louvor da glória de Deus. O Enoche aqui, o Calvino fala, o original, é uma oração para que se reconheçam como nada mais do que homens miseráveis, frágeis e moribundos. A palavra está no singular, mas é usada coletivamente. Aqui ele está citando as línguas originais lá, no que diz respeito à expressão da mortalidade. Com a mortalidade vem a ideia de falibilidade. Não existe humano infalível, não existe mortal humano inquestionável, não existe mortal humano perfeito, perfeitamente justo, perfeitamente santo. Aquele que veio para nos redimir dessa condição, Cristo Jesus, o nosso Senhor, é o único entre os homens que cumpriu todo o plano, todo o propósito de Deus, a ponto de ser reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tendo ele mesmo declarado e afirmado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês me perguntam do Pai, vocês querem que eu lhes revele o Pai? Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou a vida. Vá a Jesus. Entregue-se a Jesus e ele revelará o amor do Pai, o poder do Pai, a graça do Pai, a misericórdia, a compaixão e também o propósito, sentido e significado para a nossa existência. Se é luta, se é batalha, lutemos, batalhemos. Se há alegria, nos alegremos. Se há tristeza, choremos, mas sempre aos pés do Senhor, reconhecendo que Ele é fiel e justo para nos abençoar, para perdoar os nossos pecados, para nos conduzir em vitória nesta